Fala galera, mais uma vez chegando aqui diretamente dos estúdios da Wiggle. Estamos com vocês aqui para mais uma live de quinta-feira, sempre trazendo um tema relevante, né, para o empreendedorismo de inovação, sempre falando aí com agentes do mercado. Vamos ver se a gente consegue. Hoje eu tenho uma galera top que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, com quem que a gente vai estar falando hoje. Nós vamos falar hoje de food service, legal? Obrigado para quem está chegando, obrigado pela audiência aí, show de bola. Só passando para dar o primeiro recado aqui para vocês. Para quem não conhece, a WeGo é um dos primeiros hubs de inovação aqui no interior, dos mais completos, né? Contamos aí com programas de aceleração, né? Incentivando aí o startup mindset de founders, né? De empreendedores e de startups em estágios iniciais. Temos aí uma parte educacional e o Corporate Innovation também, a gente está estruturado para ajudar as empresas a também transformar o seu mindset, né, introjetar o mindset de uma forma barata e rápida de errar, né, e o braço também de investimentos aí, que a gente conta com a aproximação de investidores, venture builders, onde a gente tenta justamente criar essa plataforma de conexão entre a matéria-prima, que são startups, para investidores. Esse é um pouco da nossa conta, e eu vou parando por aqui, e hoje eu vou estar com dois caras tops, né, que eu conheço já há algum tempo, vou chamar eles aqui, vou estar com o Júlio e com o Gabriel da Smart Menu, eles que ganharam, validando uma outra ideia, um hackathon do Food Service super bacana, que eles vão contar para a gente. Eles já estão aqui no backstage. Deixa eu chamar quem está aqui, deixa eu ver. Júlio, fala, Julião, beleza? Como é que você está, meu brother? Fala, tranquilo? Tranquilo. Boa noite, pessoal. Certo? Maravilha. Espera um pouquinho, deixa eu colocar o Gabriel aqui também, fala um pouquinho. Fala, Gabriel, beleza, bro? Como é que você está? Seu microfone, acho que você deve estar mutado, seu microfone está muito baixo, ou não estou te ouvindo aí. Mas vamos que vamos. E aí, galera, tudo tranquilo? Tranquilo demais, Feijó. Bom te ver aí. Em época de quarentena, galera produzindo muito em casa, não é não? Isso aí, com certeza. Vamos que vamos. Beleza, conseguiu aí, Gabriel? Não? Tá mutado. E agora, tá melhor? Agora sim. Tá. Agora eu mudei a fonte aqui do microfone. Maravilha. Bom falar com o pessoal de tecnologia, que é sempre muito fácil de resolver o problema. Galera, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho, queria que a gente vai contar um pouco do que foi. Estou sabendo aqui que vocês foram campeões, primeiro lugar do Sankathon, acho que foi a terceira edição do Sankathon, né? Que é um hackathon do Food Service, né? E acho que queria que vocês começassem aí contando um pouco aí o que vocês estão fazendo, o que foi essa jornada aí. Conta pra gente aí um pouquinho aí. É isso aí, Feijó. O Sankathon, a gente participou agora, a gente entrou como Food Trends, na verdade, né? A gente não entrou como Smart Menu. Sim, nós vamos falar disso. Exatamente. E aí a gente entrou também com mais 3 amigos também, que já são próximos da gente. Então foi uma experiência sensacional que a gente passou agora, um evento, parabéns para a organização aí, um evento sensacional, porque a gente teve uma conexão muito grande do food service ali dentro, né? Então, legal. Muita gente ali que a gente conseguiu se conectar, que fez muito sentido, foi uma coisa muito, muito boa mesmo. Assim, legal. Olha quem tá aí com a gente, ó, Marcelão. Marcelo. Marcelo. Show de bola, tem uma galera aqui. E o Sankathon, também completando, ele foi muito bom para o momento que a gente estava passando como empreendedores, né? Quando veio a pandemia e tudo mais, mais ou menos tudo que a gente tinha planejado no começo do ano, tudo que a gente imaginava que seria o nosso ano, veio meio que por água abaixo. A gente estava muito repensando o que a gente precisava fazer para se adequar nesse momento, e apareceu o Sankathon, a gente resolveu pegar uma coisa que a gente imaginava que seria para o futuro da Smart Menu, que era só coisas que a gente tinha pensado em fazer, e usar o Sankathon como um jeito de validar várias ideias que a gente ainda não tinha oportunidade de validar. Chamamos esses amigos nossos que são desenvolvedores, que eles estavam querendo aplicar as coisas que eles estudam com algum objetivo mais palpável. A gente uniu essas duas coisas e conseguiu desenvolver umas coisas bem legais dentro do contexto food service. Foi muito legal, porque também foi o primeiro hackathon com algum propósito específico que a gente participou. A gente já tinha participado do Startup Weekend,
mas é uma coisa mais geral. Foi legal ver toda essa dinâmica do hackathon, mas com um propósito específico que acaba sendo o nosso propósito, que é ajudar o food service. Aliás, quero pegar o gancho aí já do que você está falando aí, né? A questão para a audiência nossa aí, para quem está acompanhando a gente, né? Eu acho que entender um pouco, né? O que são esses eventos, né? De inclusão, de empreendedorismo, de inovação. Eu acho que você tocou aí o Startup Weekend, vocês fizeram o Startup Weekend aqui com a gente, né? Aqui em Indaiatuba, né? Foi a segunda edição. E o Startup Weekend, ele acho que é um dos maiores eventos globais, presente em mais de 180 países, né? A gente costuma dizer, quando a gente organiza Startup Weekend, a gente fala que tem mais eventos, tem Startup Weekend em mais cidades do que tem o Starbucks, né, presente. E é um evento realmente de inclusão, onde os participantes são desafiados aí a criar uma empresa, né, dentro do Startup Mindset, numa jornada de 54 horas. Mas o hackathon, esse que vocês participaram, foram 14 dias de jornada, né? Quer dizer, é um negócio pesado pra caramba, de muita validação, com a presença de muitos agentes, né, consultorias, empresas, realmente. E aí, como que é essa experiência? Depois eu volto a falar um pouquinho, mas conta aí, como que foi a experiência de uma jornada tão longa assim, né, e conseguir realmente provar e validar aí algumas coisas que vocês fizeram com a Food Trends? Então, eu acho que essa jornada, ela obrigatoriamente tinha que ser um pouco mais longa, até pelo formato que ela está sendo por ser online, né? Eu não sei como é que seria o Sankaton, na verdade, se ele fosse fisicamente, mas eu sei que com certeza não ia durar 2 semanas. Então, esse formato teve que ser adaptado, e eu acho que a organização mandou muito bem nos prazos, enfim, como eles foram se organizando, porque, ó, o Danilão aí, porque eu acho que o número de mentores que a gente tinha para conversar era muito grande, então era importante a gente ter uma grande quantidade de dias para a gente poder fazer a validação. Então eram os primeiros 7 dias para a primeira semana, até depois a gente conseguir passar as 20 primeiras equipes, né, as qualificadas ali para a segunda semana, para a etapa final. E aí mais uma semana. Então a gente teve muito tempo para conversar com os mentores. Então era essencial que tivesse até por agenda também, né, dos mentores, eles também trabalham, enfim. Isso. Então acho que é importante a gente ter esse tempo que foi dado, sim. Legal. Só para entender um pouco a estrutura, ele foi dividido em 2 fases, né? E você falou de número de mentores. Eu acho que, pelo que eu consegui conversar, descobrir aqui, acho que teve mais de 80 mentores no programa, é isso? Eu não tenho certeza do número, mas eu acho que eu posso dizer que mais de 50, 60 teve com certeza. Assim. Essa é uma informação que está lá no próprio material do programa. Bem legal, né? Acho que é assim. E aí, pelo que eu entendi, vocês tinham uma fase aí que vocês tinham que fazer uma validação prévia, né? E depois uma avaliação de produto, realmente, né? Uma avaliação primeiro de ideia, né? E aí... Exatamente. A gente fez um protótipo inicial nessa primeira semana. A gente desenvolveu uns canvas também, né, para a gente desenvolver a proposta de valor e tudo mais. E aí, com isso, a gente era esses dados que a gente ia levar, essa apresentação que a gente ia levar com um pitch também, um vídeo também do protótipo, que a gente ia levar para ser avaliado pelos jurados, né? Os jurados não eram os mesmos mentores. Claro. Então, e aí depois a gente conseguiu, depois que passava para a segunda fase, aí a gente foi fazer a validação em si da ideia. Então, eles pediram para a gente fazer alguns testes também com a indústria, enfim, com quem fosse o cliente nosso. No nosso caso, era a indústria e o distribuidor. Teve gente que ajudou, que estava mais conectado com o restaurante, enfim, muitos outros projetos sensacionais lá dentro também. Isso é uma coisa legal que o Júlio falou. Eles, além da grande quantidade de mentores, que era excelente, eles conseguiram equilibrar muito bem a área de atuação de cada um dos mentores. Então, eles conseguiram pegar pessoas de todos os elos da cadeia do food service. Conseguiram pegar pessoas da indústria, distribuidores, pessoas que são donos de restaurantes, que trabalham em grandes redes, e também consultorias. E aí, esse leque de mentores foi muito legal, porque independente do projeto que você fizesse dentro da cadeia, ia ter alguém que você poderia conversar para realmente fazer uma mentoria. E também uma coisa que eu achei muito legal foi que o programa ele era muito bem direcionado e as etapas muito bem definidas, de um jeito até educacional. Então, por exemplo, você começar com essa parte do link do Canvas, você padronizava essa etapa para todo mundo, facilitava para os mentores corrigir, e aí
ainda dava também um direcionamento para todo mundo conseguir tirar o melhor do hackathon. Mas uma coisa que eu acho que é bem legal a gente comentar aqui para quem está nos assistindo, né, que é independente, né, de toda a jornada prévia, né, que vocês, que a gente já, depois eu quero falar um pouquinho, né, que a gente, vamos falar agora, deixa eu falar agora, a gente se conhece, na verdade, de uma semana que antecede o programa de aceleração que a gente fez em Campinas, né, então a gente acabou se conhecendo num evento lá, né, isso foi em junho do ano passado, né, na Venture Hub, né, e depois a gente acabou passando por um programa de aceleração, o Founder Institute, né, que é um dos programas, acho que mais rígidos, mais complexos, né, que a gente consegue ver. Acho que a gente que entraram 44 participantes, só 9 startups concluíram o programa, então, quer dizer, a gente sai de um programa desse totalmente preparado para fases posteriores aí. E é ali, na verdade, em que a Smart Menu ganha o seu corpo, né, que ela começa a se estruturar. E depois eu queria que vocês contassem um pouquinho disso. Mas, na verdade, assim, quando a gente faz... o que eu acho que é bacana, né, dentro dessa jornada, que quem está assistindo pode... receber essa informação da gente, é que quando você vai participar de um hackathon, você não precisa ir exatamente com a tua empresa, né? Você pode montar um time, né? E aí a oportunidade, né, de você validar parcerias que muitas vezes está do teu lado, mas que não está no contexto da empresa, né? E você validar a parte tecnológica, a parte de visão de negócios e tal. E aí, vocês tiveram com quem lá? Com o Vitor? Quem estava com vocês? Era o Vitor? Era o Thales? Vitor, Thales e Kaique aí, 3 amigos nossos que eu conheço aí, também. Pessoais aí, que a gente todo mundo já fez faculdade lá na Unicamp, e todo mundo já morou junto ali, numa república, então o pessoal já, amigo de longa data, então é melhor, não melhor, mas enfim, é muito bom também trabalhar com pessoas que a gente já conhece, né, e dá uma tranquilidade pra gente, pessoas que a gente confia e tudo mais, isso é muito bacana, então, até isso que você comentou, Feijó, da gente conseguir levar um pouquinho da Smart Menu com uma outra cara lá dentro. Então, por a gente estar com amigos também, a gente poderia ter feito isso com mais tranquilidade, né? A importância desses eventos, né, de hackathons e de Startup Weekends, ou esses eventos de inclusão, é justamente essa que dá essa flexibilidade, coisa que o mercado tradicional não oferece para a gente. Então, quem tá de fora, né, é bom que se posicione. E mais importante, né, nós estamos falando de jovens, né? Vocês são muito jovens, né? Eu tô aqui com meu cabelo branco, já tô aqui precisando aprender mais com vocês do que qualquer coisa. Mas o bacana é a gente ver essa galera que sai, né, com um espírito totalmente mais adaptado a uma realidade atual de mercado de trabalho, né? Na minha época, né, a expectativa quando a gente saía, por exemplo, quando estava numa faculdade, sempre tinha um olhar ainda muito voltado para uma posição numa empresa ou alguma coisa disso. E hoje a gente vê os jovens chegando muito prontos para o empreendedorismo, né? E eu acho que esses eventos são pontes que conectam isso realmente, né? O pessoal que participou com vocês são jovens, são com vocês dois são engenheiros de alimentos, né? E tem Sim. mais o Vitor, o que é? O Vitor e o Thales, eles fizeram engenharia elétrica e o Kaique fez análise de sistemas. Ou seja... E aí todo mundo participou. E com certeza é muito legal, porque para muita gente é o primeiro contato que você tem com empreendedorismo. O Gabriel Claudiano, que deu um oi aí pra gente, ele participou junto com a gente no Startup Weekend, e ele veio do mundo acadêmico, ele se formou em engenharia mecânica, agora trabalha lá no Sirius, então a vivência dele é acadêmica. Ele participar do Startup Weekend, para ele foi uma experiência muito diferente do que ele já estava acostumado, então é muito legal. E a gente também foi legal observar a diferença entre um hackathon e um Startup Weekend, o objetivo de cada um e o que cada um traz para a pessoa. No hackathon a gente viu muito mais uma inovação aberta funcionando por parte da gente, que é startup, que entra com uma ideia para validar alguma coisa, construir uma tecnologia e ver como ela é aceita pelas pessoas que realmente usariam ela, e também por parte de quem estava ajudando a organizar o hackathon. A gente viu as empresas que estavam lá, o Outback, a Cargill, para eles é uma fonte de ideia, de saber o que as pessoas estão pensando, como elas pensam em soluções para o food service e conseguir absorver tudo isso e trazer para dentro deles. O Startup Weekend a gente já vê mais como uma coisa de... o primeiro contato que as pessoas têm com o empreendedorismo é uma coisa muito mais educacional para formar empreendedores e trazer as pessoas para
esse ramo, mas é muito legal ver que cada um tem o seu objetivo e cumprir muito bem isso. Exatamente, eu acho que o Startup Weekend ele tem muito mais essa sensação de colocar, né, o sprint, né, de colocar o design thinking na cabeça de quem está tendo contato a primeira vez, aprender a metodologia. Eventualmente você sai ali com um projeto que pode virar realmente uma empresa, mas não necessariamente. Quando nós estamos falando de hackathon, você está muito mais focado em desenvolver uma solução para problemas reais, né, que já foram propostos, já foram testados e que precisam ser de alguma forma validados ali, né, realmente. E acho que o que vocês estão falando é muito legal, cara, só colocando aqui. Nós estamos com o pessoal da Unimax aqui, ó. Professor Edivaldo Vosgrau, muito obrigado pela participação na audiência. Ele é professor da Unimax, uma universidade que a gente tem uma parceria. A gente está também fazendo um hackathon com eles aqui para o pessoal da engenharia. E o Vosgrau conversou com a gente e ele está disponibilizando na aula, que agora é online, dizendo que o pessoal está participando. Então, esse depoimento de vocês é muito rico, né? Porque justamente mostra para um pessoal que está em jornada de formação aí, né, o que é que o mercado de trabalho tem para oferecer aí em termos dessa nova realidade, né? Eu acho que é muito legal vocês darem esse desempenho. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de startup, de Smart Menu, falamos do hackathon um pouquinho. Conta para a gente aí o que vocês estão aprontando. Conheço vocês, vi o projeto de vocês nascendo, né? A gente nunca falou tanto que dados é o novo petróleo, nem todo mundo está familiarizado com isso, e a Smart Menu, ela traz aí um conceito de Data as a Service, né? Dados como serviço. Conta um pouco para a gente aí como é que é essa coisa e o que vocês estão mexendo? Vocês estão virando de ponta cabeça esse mercado aí que eu estou sabendo. Conta aí para nós. Bom, como a ideia da Smart Menu, ela nasceu já há algum tempo, assim, ela foi se formando há algum tempo, sempre comigo e com o Júlio conversando, a gente sempre conversou muito que a gente queria fazer uma coisa nossa, que tivesse a nossa cara e relacionada ao que a gente fez de faculdade, só que não necessariamente uma coisa voltada para a indústria. A gente sempre gostou muito dessa parte de restaurante, de food service, e a gente começou a conversar da Smart Menu. Quando eu trabalhava na Play Kids, eu ainda tinha muito contato com o pessoal do iFood, porque a Play Kids é uma empresa do Grupo Móvel que controla o iFood. E aí sabia muito o que estava acontecendo. Foi um ano que o iFood cresceu muito, deu um salto muito grande, a gente sempre ficava comentando disso. E na época eu trabalhava muito com alguns serviços que eles eram serviços de inteligência de mercado para aplicativos. No caso, a Play Kids a gente usava para Play Kids. E eu comecei a ver que esses serviços eles eram todos baseados em entregar dados que estão disponíveis por aí em algum marketplace, compilar e entregar esses dados. E aí a gente sempre começou a conversar de como seria esse paralelo para o mundo do food service. E o que a gente entendeu? Que hoje, para um restaurante, ele está dentro de um marketplace e ele se posicionar muito bem dentro desse marketplace é essencial para ele conseguir fazer as vendas dele. Então, a nossa ideia original, nossa pedra fundamental, que veio a ser Smart Menu depois, era: vamos fazer uma coisa baseada em pegar dados sobre delivery e compilar esses dados de alguma maneira que ajude o food service. A nossa ideia original era ajudar os restaurantes, ajudar os operadores, quem tem algum restaurante no iFood, no Rappi, Uber Eats, a se posicionar melhor nessas plataformas. Só que aí foi quando a gente participou do programa do Founder. Ele faz, você sabe muito bem o que ele faz você tentar matar o seu negócio toda hora, e aí, a partir do programa do Founder, a gente foi começando a mudar um pouco nossa estratégia e pensando que os operadores, os restaurantes, são um dos públicos que a gente consegue atender. Quando a gente pega todos esses dados sobre restaurante, a gente também está gerando muito valor para a indústria e para os distribuidores de alimentos. E participar do Sankaton e conseguir ter um sprint de validação com isso foi muito legal para a gente conseguir encontrar um caminho dentro agora para a Smart Menu. Então, de uma forma prática, né, se eu estou entendendo aqui, vocês capturam dados disponíveis na internet relacionados aí ao food service, basicamente relacionados aos cardápios que estão disponíveis na internet, e que são dados abertos, e mineram esses dados criando uma inteligência em cima disso, né? E podendo oferecer, de alguma forma, algum tipo de suporte à estratégia de vendas, por exemplo, para um distribuidor, ou mesmo para o próprio iFood, né? Talvez, né? Que pode usar esses dados para poder entender restaurantes que estão abrindo, coisa desse tipo. É isso que eu estou entendendo? Exatamente, Feijó. A extração de dados é a partir dos aplicativos de delivery, e aí com isso a gente consegue
Porque uma grande massa de dados é uma coisa, né? Quando você começa a trabalhar a inteligência deles, aí você começa a gerar os insights, gerar toda a inteligência que tem nas entrelinhas ali, né? Que não está tão explícito. E aí é justamente isso. O Sankaton foi uma... Eu lembro das primeiras mentorias que a gente teve, a gente conversou com o João também, um cara muito fera de inovação da Cargill, e ele falou uma das coisas que parece muito óbvia, mas que às vezes a gente não coloca muito no dia a dia, isso ficou bastante na minha cabeça. Ele falou assim, Júlio, Gabriel, que todo mundo que estava na call ali, Thales, Vitor, Kaique, vocês têm um ouro na mão de vocês, só que vocês precisam lapidar isso ainda, né? Vamos dizer assim. Só que como que vocês vão fazer isso? Vocês estão querendo resolver o problema da indústria e o problema dos distribuidores. Qual que é a métrica? E essa palavra é muito importante, né? A métrica. Qual que é a métrica que vocês vão alavancar? Qual que é a métrica que você vai virar para o distribuidor na hora que você estiver fazendo um pitch, na hora que você estiver apresentando sua solução, que você vai falar, essa sua métrica aqui vai melhorar se você utilizar nossos dados, entendeu? Então, quando ele falou isso, a gente falou, beleza, então a gente precisa ter uma coisa muito bem definida, e pensar no que é essa inteligência, porque eu vou tirar insight disso, mas eu também preciso ter um direcional para onde que eu vou lapidar, né? Como que vai ser. Então, conversando com ele, a gente conseguiu levantar muita coisa. O Thiago também da Cargill, cara, ele deu uma aula pra gente ali, sensacional, um monte de camadas que a gente vai pensando para um roadmap ali. E aí, com isso, a gente vai levantando muito do potencial do que dá para fazer com isso. Julião, você está falando um negócio muito interessante, porque não é claro, né, para a maior parte das pessoas, né, como que funciona exatamente essa cadeia, né? O que nós temos que entender é que antes de um restaurante, né, conseguir montar o seu cardápio, colocar o prato para ir na mesa, existe toda uma estrutura, toda uma cadeia de valor que está por trás que começa lá no produtor, né? E assim, a produção, e aí não estamos falando só de alimento, né? Estamos falando de toda uma indústria de transformação e de toda uma cadeia de distribuição aí, né? E existe realmente muito dado disponível para isso, mas eu entendo que não é em todas as fases, né? Eu acho que o advento, né, de empresas como iFood, como Uber Eats e tal, eles trouxeram muito mais... A tecnologia, né, trouxe a disponibilização de dados que antes a gente não tinha também, né? E eu não sei como é que é isso em as outras pernas. Como é que é essa disponibilidade desses dados, por exemplo, nessa perna entre o fabricante e os distribuidores e tal? Tem tanto dado disponível como é disponível hoje? A quantidade de cardápios que você entra para poder vasculhar na internet, por exemplo? Então, Jó, é bem diferente como que está o mercado hoje, né? O iFood, por exemplo, foi disruptivo. Todos esses aplicativos de delivery, eles tiveram uma disrupção que a gente sabe aí, está mais do que validado, que se a gente voltar 5, 6 anos, era um mundo completamente diferente. Você não pensava em usar o celular para pedir uma comida, de vez em quando você... Verdade, muito rápido, Júlio, verdade. Muito rápido essa mudança. E com essa mudança, a gente tem mais de 100 mil restaurantes nas plataformas, acho que são 180 mil restaurantes que estão em todas as plataformas de delivery, é um número por baixo aí que a gente tem. Então, é um número de restaurantes que não existia dados deles antigamente tão abertos como são hoje, e agora a gente tem esses dados. Então, isso é uma coisa que atrai muito, né? E aí você estava comentando também da cadeia. Eu posso até dar uma breve explicação, só para quem não é muito do ramo. Por favor. Então, exatamente. É legal entender o mercado, né? Que não é claro para todo mundo, né? Que está ouvindo a gente, é legal entender o mercado. Exatamente. Então, a gente tem a indústria que vai produzir algum alimento, e aí pode ser, por exemplo, um molho de tomate, pode ser um óleo, pode ser um azeite, enfim, que ela quer vender isso tanto para o domicílio, né? Então, ela vai vender isso pelo varejo, ou também para o restaurante, que é o mercado de food service ali. E o mercado de food service é gigantesco, então a indústria ela aposta muito nisso também. Bom, ela tem clientes muito grandes, como, por exemplo, o McDonald's, como o Outback, enfim, todos esses grandes... As grandes redes, né? Essas grandes redes, exatamente. E esses clientes muito grandes, a indústria consegue ter uma venda direta, ela tem um canal direto de venda para eles, ela não precisa de nenhum intermediário. Perfeito. Só que a gente tem, especificamente no Brasil, 80% dos restaurantes são independentes. Então, a gente sabe que, para atingir esse restaurante independente, teria que ter uma capilaridade muito grande. Para você ter essa capilaridade, a indústria ela não está focada tanto na logística igual um distribuidor tá. Então ela utiliza o distribuidor. Perfeito. E aí o distribuidor ele pode ser multicategoria, enfim, ele pode vender desde produto de limpeza até alimentos, ou ele pode ser especializado para alimentos.
E aí depende da estratégia, como ele vai ter. Às vezes é um distribuidor que é exclusivo de uma marca, às vezes ele é de multimarcas, enfim. Tem várias estratégias aí de acordo com como as empresas levam. Mas aí são os distribuidores que vão estar fazendo o elo direto com os operadores, ou seja, com os restaurantes. Então, esses dados que a gente tem hoje, quando a gente começa a lapidar eles começam a ser importantes tanto para o distribuidor, que tem contato direto com os operadores, quanto para a indústria, porque a indústria tem que ter uma ideia de um forecast, de uma demanda que ela vai ter, para ela poder produzir aquilo de acordo com uma tendência que estiver crescendo, que estiver subindo, enfim, quanto mais dados ela tiver, mais fácil fica para ela conseguir se planejar, tanto em vendas, enfim. E muitas vezes a gente ouviu, essa foi uma das validações que a gente teve muito forte, que a própria indústria, muitas vezes ela investe numa tecnologia, ela investe nessa inteligência para que ela passe para o distribuidor, para que o distribuidor faça ações nos restaurantes que ele atende. Perfeito. Então, é um elo que às vezes a indústria perde muito com a falta de informação, e por ela ter um elo ainda no meio, que é o distribuidor, que tem um contato direto, também ela tem uma certa dificuldade. Então, esses dados... De entender qual que é uma real demanda do mercado, né? E como é que ela interfere nisso, até para poder estimular consumo de itens ou coisa desse tipo, equilíbrio de safra, provavelmente deve ter coisas desse tipo que é possível você extrair como benefício do dado, né? Porque quando a gente fala de dado, né, é importante que a gente tem que entender, e esse acho que é o papel um pouco da proposta, né, da plataforma, é que você transforme dados em inteligência, né, em poder de tomada de decisão, né, e eu acho que é isso que é o bacana da brincadeira, né? Isso aí, a gente extrai, muita informação que a gente extrai quando pega, por exemplo, uma planilha que pega um cardápio de um restaurante, vem muitas informações. Então, o jeito que você trata isso, como você mostra isso, por que você está fazendo isso é essencial. E uma coisa que a gente, por exemplo, na indústria, ainda mais, e foi legal validar isso com indústrias grandes, tipo a Cargill, porque você vai ver uma indústria que atua muito forte no food service. Então, por exemplo, a Cargill é a indústria que atua no Brasil inteiro. Eles vão ter vários distribuidores no Brasil, podem ter um ou mais distribuidores em São Paulo, em Minas, no Rio. Saber o número de operadores em cada uma dessas regiões. Qual que é a culinária desses operadores? Então, a maioria são hamburguerias, são pizzarias que cobram, são um pouco mais caras, um pouco mais gourmet, pizzarias dessas um pouco mais baratas. Saber as características desses operadores é essencial para eles saberem como eles vão fazer, qual que vai ser a estratégia deles com cada distribuidor. Então, em São Paulo, você pode ter uma configuração de restaurantes diferentes, você vai ter uma estratégia. No Rio, você vai ter outra, em Curitiba, você vai ter outra, por exemplo. E aí, é isso que a gente pretende, quer entregar para eles, e a validação que a gente fez com o Thiago foi muito legal de duas maneiras. A primeira foi para a gente ver tudo que a gente precisava para conseguir entregar isso, a gente conseguiu sair com uma funcionalidade muito bem definida dessa validação, dessa mentoria, que é o potencial de região. Saber quanto que cada região tem de potencial para a indústria do food service vender lá. E como que a gente calcula esse potencial? Vendo o número de operadores, então o número de restaurantes que tem lá, e tentando estimar o quanto que esses restaurantes compram, o quanto eles vendem, então o quanto eles vão precisar comprar de ingredientes. E aí entrou toda uma parte de tecnologia, de tentar criar um modelo, de estimar o faturamento do restaurante, tudo mais. Isso foi, sim, muito legal, porque quando você tem uma infinidade de dados, você tem também um jeito infinito de tratar eles. Sim. Então precisa ter um foco muito grande para você conseguir tratar ele do jeito certo e mostrar ele do jeito certo também. Para cada agente do mercado, porque o food service, na verdade, ele é um mercado gigantesco, né? E eu acho que ele, de alguma forma, ele está engatinhando ainda na questão da tecnologia, né? Quer dizer, toda a parte de consumo do food, especialmente a parte de supermercados, tal, não é o caso aqui, né? Mas ela está praticamente tá no início ainda, né? O consumidor final, ele está aprendendo a consumir isso, né? Muito alavancado agora pela situação que a gente está vivendo, então o delivery se reforça fortemente, né? A gente aprendeu a comprar coisas do supermercado muito recentemente. A gente já vinha comprando muita coisa. Você compra equipamento eletrônico, você compra isso e tal através da internet. Mas o food ele está ganhando uma força muito grande, né? Eu acho que e aí é importante a gente entender que existem vários agentes dessa brincadeira. Então você tem como vocês disseram, toda uma cadeia de distribuição, subdistribuidores, você tem canais que são endereçados mais ao varejo, né? Ou seja, através dos atacadistas,
se tornaram atacarejos, né, que são canais de distribuição da indústria de uma maneira geral, né, que a indústria tem que se preocupar. Não sei também quanto que ela tem de informação sobre isso, mas quando a gente vai para o consumo fora de casa, né, os restaurantes, é um pouco daquilo que você tá me dizendo. Você tem uma cadeia de distribuição que você não conhece, você não sabe o que está acontecendo na ponta. Eu, enquanto fabricante, não sei. E outros agentes extremamente relevantes aí que também influenciam são as consultorias, né? Você deve ter aí várias consultorias que também tem um interesse muito grande nesse dado adaptado que vocês estão oferecendo, né? Sim, com certeza, Feijó. Essa é um ramo que é legal, que toda vez que a gente ficou bastante tempo numa nuance, pensando qual que ia ser o nosso público-alvo, porque a gente sabe que a gente pode ajudar tanto a rede, quanto o distribuidor, quanto a indústria, e é legal que quando a gente desenhava o mapa de funcionalidades para cada um deles, para a consultoria, todas elas encaixavam, porque a consultoria, ela tá ajudando todo mundo, todos os players que estão no food service. Então, qualquer funcionalidade que a gente fazia, ela podia ser aplicada para a consultoria, porque a consultoria ela poderia ser só um intermediário num produto que eu estou fazendo para uma rede, ela entra ali e utiliza o produto para agregar na própria consultoria dela, entendeu? Então, esse modelo de negócios, pensando nesse modo assim, a consultoria ela entra até como um canal de vendas para a gente, né? E a gente entra como parceiro para eles de um produto que pode ser recorrente. Às vezes uma consultoria que não tem nenhum produto recorrente pode utilizar isso, até como gerente de sucesso, enfim. Então é muito interesse também da própria consultoria. E o legal é que a gente também percebeu essa necessidade por dados e inteligência de mercado, pelas consultorias serem especializadas, pessoas que trabalham muito com isso, elas sentem também essa necessidade e elas valorizam ferramentas que entregam dados, que entregam inteligência. Então, isso é legal. Quando você entrega, por exemplo, uma ferramenta interativa, a gente sempre tenta fazer as ferramentas os dashboards que a gente cria bem interativos para você conseguir fazer a sua análise do seu jeito. O legal é que as consultorias, elas também contribuem para isso, porque você vai estar entregando uma tela em branco com um monte de dado e ela vai poder aplicar aquele conhecimento dela, que é muito grande, porque tem consultorias muito boas, muito especializadas, ela vai aplicar o conhecimento dela para transformar alguma coisa que a gente provavelmente não conseguiria fazer uma análise. Então é legal que a consultoria ela encaixa muito bem de um jeito para potencializar, ser um canal de vendas, potencializar a gente e a gente ajudar eles a melhorar a produtividade, conseguir oferecer um serviço melhor. Exato, muito legal que você está falando. Assim, só para deixar claro, né, alguma coisa assim talvez não seja tão óbvio, né? Quando a gente fala de dados públicos, é engraçado que a gente às vezes custa entender, mas que para quem não quem ainda está no mercado, esses dados minerados pela Smart Menu são dados disponibilizados por empresas que estão no food service, né? Como o próprio iFood, Uber Eats e tal, né? E é engraçado isso, né? Que esses dados são abertos, né? E aí que estão ali, né? As chamadas APIs, né? Que são APIs abertas, né? E que permite que você tenha acesso e consiga extrair aquele dado cru e transformar isso em inteligência e ofertar isso num dashboard ou de uma maneira inteligente, né? E, aliás, está lindo, né? O material de vocês, né? A maneira como vocês estão conseguindo entregar por bairro, né? Com mapa de calor, com cor e tal, que qualquer gerenciamento ali, qualquer estratégia possa ser bem aplicado, seja na parte de distribuição, quanto também na parte da indústria, que é um pouco disso daí que vocês conseguiram validar aí, né? Sim, com certeza. Uma inspiração assim, muito grande, para um tipo de negócio que foi uma inspiração grande para a gente por exemplo, o SEMrush, essas empresas que fazem SEO, Search Engine Optimization, que você fica vendo como está a posição do seu site dentro do Google, por exemplo, todas elas funcionam à base de minerar dados, transformar eles de algum jeito que entrega inteligência. A gente partiu desse pressuposto e a gente foi saindo de zero experiência no food service. Quando a gente começou a ideia da Smart Menu, cada um de nós estava no seu emprego, a gente não tinha essa experiência no food service. A gente foi encontrando como esses dados que a gente extraía poderiam ser aplicados dentro do food service. E aí toda essa validação de conversar com as consultorias foi muito bom, de fazer o programa do Founder, o Sankaton foi direcionando como a gente tratava esses dados. Muito legal. Bom, e vocês têm uma escola super boa, né? A Simone Galante está aqui com a gente, né?
que é a CEO da Galunion, né? Uma das consultorias, acho que das maiores consultorias dentro do food service, né? E que, de alguma forma, é uma das primeiras incentivadoras aí do trabalho de vocês, né? Muito, muito legal. Obrigado, Simone, pela audiência e estar com a gente aí. Também é importante esse incentivo aí. Legal. Valeu, Simone. Obrigado, Simone. Não, com certeza. O direcionamento que eles dão e ainda mais a consultoria nesse ponto é uma coisa muito legal, porque a consultoria é um elo com todo mundo. Então, como nossos dados podem ajudar todo mundo, ter o elo que une todo mundo junto com os dados é legal, porque aí potencializar ainda mais o que a gente pode fazer. Muito legal. E deixa eu falar uma outra coisa, né? Que a gente conversava hoje um pouco à tarde para fazer essa live, né? E essa disposição de dados públicos, né, dentro desse pedaço da cadeia, é uma coisa nova, né? Um pouco isso que a gente estava conversando, né? Até o Júlio comentou que há 5 anos atrás era impensável você pegar um aplicativo com tanta frequência para poder solicitar alguma coisa para comer em casa, né? E toda essa alimentação, e a gente vê aí iniciativas de restaurantes hoje, né? Com o Covid, né? Restaurantes que tinham até aplicativos, né? Como o próprio Goomer e tal, que você interage ali dentro. E que eles tiveram que se adaptar, porque agora eu preciso levar isso para fora dentro do meu ambiente. Mexendo, inclusive, na cultura da gestão de alguns de empreendedores. Tirando as grandes redes, logicamente, as franqueadoras, tirando isso, a gente sabe que tem uma profissionalização grande, mas eu acho que a grande maioria dos restaurantes, das hamburguerias e tal, tem ali um artista, né? Alguém que monta um empreendimento, né? A consultoria sempre mostra muito isso, e normalmente não tem uma pegada de gestão, não tem uma pegada de saber usar esses dados, né? Muitas vezes não tem nem site, né? Não tem muita coisa. Então, eu acho que a cultura, né, que trouxe, né, o iFood, o Uber Eats, enfim, né, os Raps, eles acabam promovendo muitos dados e expondo isso, né, e gerando uma necessidade para os empreendedores também, para que eles também comecem a usar e dispor os seus dados na internet. Então, acaba tendo uma avalanche muito grande que vira ouro para um trabalho de vocês aí. Mas quando a gente fala da perna, que justamente está entre a indústria e a coisa, você não tem essa disponibilidade tão frequente, não existe o interesse tanto disso, né? Aonde estão as grandes bases de dados, né? O que hoje se usa e como que é possível hoje transportar esse valor que vocês estão conseguindo identificar nessa ponta, criar valor para a indústria realmente? Como é que vocês estão vendo isso? Então, Feijó, como hoje a indústria faz, é legal falar sobre isso, sim, porque a gente percebe que os dados pro food service em si, né, quando a gente está coletando dados de restaurantes, a gente percebe que a segmentação que a gente traz hoje, ela não é muito, muito superior do que a indústria já conseguiria trazer antes. Então, pra você ter uma ideia, a indústria ela utiliza algumas plataformas, enfim, que não são voltadas especificamente para o food service, e aí por isso você consegue saber identificar só se é um restaurante. Então, eles mapeiam todos os CNPJs, olham os quinais que são de restaurantes, de lanchonetes, e essa é a segmentação maior que eles têm. Então, não consegue olhar o cardápio, longe disso, às vezes, e esses dados também, por eles serem da Receita, eles também têm um delay ainda, porque às vezes o cara demora um tempo para fechar o CNPJ, fechar a empresa. Perfeito. E aí, às vezes, o cara já se transformou numa outra coisa, ele já é uma farmácia no lugar, a gente já ouviu isso muitas vezes. E aí, esse dado, ele fica muito... Além dele não ser muito segmentado, ele é muitas vezes, tem um delay até você perceber a realidade dele, né? Então, Perfeito. Essa é a realidade da indústria hoje que a gente está tentando mudar. Estamos tentando trazer um ar novo ali, uma novidade aí. E a hora que você traz uma granularidade, né, de dizer o seguinte, aqui eu tenho nessa região um consumo maior de peixe, ou um consumo maior de macarrão, ou alguma coisa desse tipo, né, quer dizer, vira ferramenta, vira canhão na mão do estrategista, né? E aí é botar e executar realmente, né, e fazer a coisa acontecer de uma maneira rápida. E acho, inclusive, o seguinte, né, velocidade é uma coisa que a gente está muito presente no modelo mental das startups, mas velocidade é uma coisa que está extremamente ligado à performance, ao desempenho da indústria, né?
não ter acesso a essa granularidade é uma perda gigantesca de agilidade, né? Não sei se... Como você faz, acho que é assim, é ouro realmente, né, que está sendo transformado, né? Quer ver um bom exemplo disso, e até que ilustra também a diferença entre um operador, entre o operador independente e a rede, como essa falta de profissionalização do food service realmente limita o crescimento, a Pizza Hut, a Domino's, por exemplo, eles recebem já todas as massas de pizza dele prontas. O trabalho que a pessoa que está preparando a comida vai ter é de pegar uma massa pronta, jogar, bater, pronto, a massa de pizza está pronta. Ele já recebe isso do distribuidor especializado, tudo certinho. Então ele vai conseguir produzir muito mais pizzas, porque vai ser muito mais rápido. O operador independente, talvez ele vai ter que comprar todos os ingredientes para fazer a massa e ficar fazendo várias massas. Então aí você vai ter uma diferença de agilidade entre o operador independente e entre a rede muito grande. E outra coisa, agora a gente está vendo todo esse movimento dos restaurantes tendo que se adaptar ao delivery, por conta do Covid, da quarentena, de algumas pessoas estarem perdendo poder aquisitivo. A gente vai começar a ver mudanças muito grandes nos hábitos alimentares das pessoas, as pessoas vão mudar muito os seus hábitos de alimentação, isso vai se refletir na demanda dos restaurantes, isso vai se refletir na demanda que os restaurantes têm por ingredientes, por embalagens, por equipamentos. Então, conseguir acompanhar isso de um jeito rápido, conseguir entender essa mudança de um jeito quase em tempo real, que é o que a gente se propõe a fazer, vai ser muito importante para a indústria conseguir se adaptar a fazer essa transição para o novo normal. Muito rico o que você está falando, Gabriel, muito elucidativo, né? E assim, trazendo isso, por exemplo, que a gente viveu nesse momento, né? A gente tem conhecidos aqui que são fornecedores aqui na cidade, que forneciam um determinado produto para um determinado tipo de estabelecimento. E do dia para a noite, por conta do isolamento, ao chegar lá para poder entregar naquele estabelecimento que comprava esse produto deles, né, e fornecia para outros subestabelecimentos, ele simplesmente parou de comprar. Parou de comprar porque quem vinha ali na porta para comprar aquilo ali, para poder produzir o seu lanche, produzir as suas coisas. E a gente fala assim, nossa senhora, como é que você está reagindo a isso? Eu falo, não, cara, na outra ponta o delivery cresceu 10 vezes mais. Então eu deixei de vender neste canal e multipliquei a minha venda 10 vezes, que é um pouco do que reflete essa mudança do comportamento de consumo. E não é talvez um comportamento, tem outro lado aí também, às vezes não é um comportamento de consumo só daquilo que você pede do alimento pronto, mas você também tem hoje uma mudança de consumo que as pessoas estão cozinhando mais em casa também, né? E de alguma maneira isso está refletido nos dados, né? E a indústria consegue perceber isso, porque ela percebe através da maneira como vocês apresentam os dados, de qual canal que ele está deixando de ofertar e passa para outros aí, muito embora os dados sejam do food service e não exatamente da distribuição, né? A linha entre o food service de você, o restaurante, preparar uma comida para você comer pronta, você pegar a comida semi-pronta, só esquentar na sua casa, ela vai ficando cada vez mais tênue. Já não dá já fica difícil você separar uma coisa da outra. Por exemplo, tem uma pizzaria lá em Barão Geraldo que eu gosto de pedir sempre, chama Lastro, tem no Cambuí também. Eles falam, você recebe a pizza e tem uma mensagem falando, esquente essa pizza 3 minutos no forno na sua casa. Porque eles sabem que a experiência de você comer lá, que a pizza já chega quentinha do forno, é diferente do delivery. Mas eles sabem que se eles darem aquela mensagem, a pessoa vai esquentar, ela só vai esquentar um pouquinho lá, come a pizza, vai ser como se estivesse lá. Então, vai mudar muito rápido e saber o que está acontecendo, se adaptar para isso vai ser essencial. Bacana. Bom, e também uma coisa que a gente pode ver é que acho que agora a gente está vendo o iFood, ele também está querendo entrar muito no segmento de mercado. A gente viu que toda hora está entrando mercados na plataforma, que é importante, porque acho que já era uma tendência que agora vai ser acelerada, de você comprar comida no mercado por aplicativo. Perfeito. Então, assim, eu acho muito interessante isso, né? Fechando um pouco esse raciocínio aí, né? Entre o experimento que vocês fizeram no Hackathon, dá para entender o seguinte, que o experimento, né, o que vocês conseguiram validar lá, ele é incorporado agora para dentro da Smart Menu. Vocês conseguem trazer isso e encontrar um complemento de valor aí para o desenvolvimento e para o roadmap de vocês. Exatamente, Feijó. É uma vitrine muito grande, né, ter participado do Hackathon, uma quantidade de contatos que a gente fez ali dentro, de pessoas muito ricas ali. Eu cheguei a ver uma
Tá, deixa eu... Aqui, melhorou o som aqui? Beleza. Melhorou sim. A quantidade de contatos que a gente fez ali dentro é absurda, muito, muito bom. A excelência dos mentores que estavam ali mesmo, né? A gente chegou a ver, recebemos uma planilha ali de PDF, falou, pessoal, aqui estão os mentores, a lista dos mentores para a segunda semana. Cara, uma letra desse tamanho aqui, com 3 páginas do PDF, quantidade de mentores ali, e aí foi o que até o Gabriel falou no início, então era uma quantidade de... Tinha até psicólogo ali, se você quisesse ver, conversar por tendência ali, dependendo do que ia ser, do prato, do comentário que você ia ter, que dava pra gente viajar para 1 milhão de lados ali, então os caras deram todo o suporte. Mas é isso, Feijó, eu acho que foi uma experiência muito rica, assim, com quantidade de mentores lá dentro mesmo. Legal. E falando um pouquinho aí diante de tudo, né? Como é que tá o roadmap? Como é que tá aí? Quais são os próximos passos? Como é que vai ser agora? Acho que o Sankaton, ele deu ele clareou o roadmap que a gente precisa seguir, onde que a gente prioriza. Então, antes a gente estava a pandemia veio e meio que deixou a gente desnorteado. Agora a gente sabe que a gente sentiu uma demanda muito maior da indústria e dos distribuidores por esses dados, então a gente vai focar em desenvolver a tecnologia voltado para essas pessoas agora, e depois a gente já tem uma base tecnológica legal, que já deu para testar e já conseguimos entregar valor com a tecnologia que a gente tem hoje desenvolvida, mas a gente sabe que, validações que a gente teve, que para realmente entregar um produto que vai ajudar a indústria no nível que eles precisam, parecido com ferramentas que tem hoje por aí, que estão sendo substitutas, como um Economapas, uma GeoFusion, que são essas ferramentas de geomarketing padrão, a gente ainda vai precisar desenvolver várias camadas de dados, melhorar a nossa extração de dados, o jeito que a gente guarda elas, conseguir criar uma estrutura para... A gente vai ter toda essa infinidade de dados e a gente tratar esses dados e montar visualizações de um jeito rápido para conseguir entregar o produto para várias pessoas ao mesmo tempo. E aí entra um momento que acho que... de uma startup que você percebe que você precisa dar um passo além, você precisa escalar e acelerar de algum jeito, porque tem aquela mata, como startup você não está crescendo, você morre. E o Sankaton também foi bom para a gente sentir que esse momento chegou para a gente, e agora a gente está planejando como dar esse próximo passo. Envolveria você ter um time de desenvolvimento, pessoas trabalhando no desenvolvimento disso, e conseguir encontrar alguns clientes estratégicos para conseguir testar esse produto, validar todas as funcionalidades, a usabilidade dos dados. A gente sabe que a usabilidade vai ser muito importante, porque você tem muitos dados, muitos filtros, então você precisa saber como disponibilizar isso muito bem. Aí esse é o próximo passo que a gente está querendo dar já. E acho que um ponto importante que você toca, né, quando você fala da questão da velocidade, da necessidade de escala, né, de uma startup, vocês têm base tecnológica, né, notadamente tem todo o perfil de uma startup dos tempos atuais, né? Para a gente, uma coisa importante é a gente entender que dentro da jornada de desenvolvimento de uma startup faz parte um agente que chama-se investidor, né? Diferentemente de um negócio tradicional, né, que você às vezes busca um sócio, né, ou você busca algum tipo de parceiro que vai extrair resultado de um negócio que cresce quase de forma orgânica, né, ou com aporte de capital. Startup tem um olhar um pouco diferente. Startup você tem a entrada e saídas de investidores nas devidas fases de crescimento e de escala, né? E acho que é importante a gente entender isso, né? Que é uma empresa muito jovem, é uma empresa muito nova, quer dizer, nós estamos falando, a Smart Menu, ela nasceu praticamente em agosto de 2019, é isso que quando vocês passaram pelo programa de aceleração do Founder, né, quando a gente começou a trabalhar isso lá dentro. E é o momento, já estamos no momento de captação. Como é que vocês estão olhando a questão da captação? Sempre tem gente aqui na nossa audiência, ligados a gente, que olham essa tese de investimento do food service, né? Sempre tem investidores que acompanham a gente aqui nas lives e são conectados ao WeGo. Como que vocês estão vendo isso, né? O que vocês estão pensando em termos de captação para poder fazer aí a decolagem? Bom, a gente está pensando em investir, assim, quando a gente participou do Founder, tem um momento que fala de investidor, fala do quadro de advisors da startup, que você tem que ter 3 pilares que são igualmente importantes. Um deles é da indústria que você está atuando. Você precisa ter algum advisor, um investidor, alguém que tenha contatos dentro dessa indústria, e isso, com a Galdo Union, com certeza a gente está muito bem assessorado. Tem a parte da startup, que é como você
pensa numa empresa, no crescimento da empresa como um modelo de startup, e o outro é de crescimento. No nosso caso, o crescimento hoje, que aí pode ser tanto para uma parte mais de marketing ou de tecnologia. Hoje o nosso crescimento está muito mais atrelado à tecnologia. A gente precisa construir uma tecnologia que permita que a gente consiga criar um produto, onde uma pessoa, um distribuidor, alguém da indústria, entre, olhe e o máximo de coisas consigam ser automáticas para a gente escalar, entregar para o máximo de pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente está buscando uma captação em 2 níveis, em 2 sentidos. Uma é a captação de dinheiro para a gente conseguir contratar as pessoas de desenvolvimento, ter pessoas trabalhando o tempo integral nisso, porque vai existir um esforço de desenvolvimento bem grande, uma tecnologia bem complexa. E a outra é a parte da gestão dessa tecnologia. Como que a gente vai escalar isso? Qual plataforma a gente vai usar de servidor? Como que a gente vai rodar essa aplicação? É todo um conhecimento que, no caso, eu e o Júlio, que somos do Food Service, a gente está muito bem assessorado com alguém da indústria ajudando a gente. As pessoas de desenvolvimento que entrarem também vão precisar ter esse suporte de alguém, porque a gente vai colocar pessoas novas, com muita energia, querendo aprender para ser a parte operacional, mas vai precisar de alguém para ajudar essas pessoas. Então, nesses 2 níveis de investimento que a gente está buscando. E aí é uma rodada, com você também a gente aprendeu muita coisa de rodada de investimento. A rodada que a gente está buscando é para encontrar o Product Market Fit, encontrar como cada funcionalidade nossa se encaixa para cada pessoa que a gente pode atender. A gente precisa validar todas essas coisas. Perfeito. Então, a gente está buscando uma rodada para construir a tecnologia e ter tempo para validar tudo isso. E uma vez validado, aí você faz uma nova rodada para escalar. Mas as rodadas seriam em torno de uns 500 mil, que é um tempo para você manter várias pessoas desenvolvendo durante 1 ano. Pensando mais em Product Market Fit, menos do que escalar, conseguir cliente e tudo mais. Primeiro precisa construir a base e as condições para depois escalar isso em termos de clientes e expansão territorial, tá em vários lugares ao mesmo tempo. Legal, muito jóia isso, cara. Parabéns aí pelo juízo, né, e pela visão e pela maturidade. Conheço vocês desde julho do ano passado, né, e a gente sempre teve a oportunidade de estar muito juntos aí, né, durante especialmente o período que era possível, né, agora que a gente está um pouco mais distante, mas a gente sempre se fala, e eu acho, assim, muito ajuizado, né, muito bem estruturado o caminho que vocês vem construindo dentro da proposta de valor. E mais a mais, uma coisa que é extremamente interessante, né, sob o ponto de vista de investidores, é a questão de time, né? E vocês já trabalharam juntos, vocês já moraram juntos, né, há muito tempo, né? Então, acho que já se pegaram, já se amaram várias vezes. Eu acho que essa consistência entre vocês dois aí, que a gente olha de fora e a gente bate palma. Muito parabéns pela maneira como vocês estão construindo esse caminho de vocês aí, muito profissional. E uma outra coisa que eu queria falar, né, que eu acho que é legal, né, dentro dessa questão, quando a gente começa a perceber que as rodadas de investimento, elas começam a ter caráter diferente, né, seja para poder consolidar o produto, seja para poder encontrar o Product Market Fit, seja para poder fazer um processo de tração, é importante a gente entender que a startup também amadurece, né? Tem um livro chamado Blitzscaling, né, que é o livro do Reid Hoffman, do LinkedIn, e que eu sempre menciono ele, né? Eu sempre faço questão de recomendar dentro dos nossos programas de aceleração, com as startups que a gente mentora, com quem a gente advise, porque mais do que crescer sob o ponto de vista operacional, a mentalidade do founder, né? do fundador, também precisa se adaptar. Uma coisa é você sair de um grupo de 5 pessoas, né, e depois, daqui a pouco, você está gerenciando uma tribo de 10 pessoas, depois você está gerenciando uma vila de 100 pessoas e numa janela de 2, 3 meses está gerenciando 1.000 pessoas. Né? Essa adaptação ela não é tão simples, né? E é fundamental que a maturidade e a vivência que vocês tiveram, inclusive, em outras experiências, né, seja um suporte para essas transições aí também, que consiga, com certeza vocês têm uma oportunidade muito grande, né, vai estar se conectando e conseguindo fazer e se adaptar e entender como é que é gerir um negócio de 10, de 100, de 1.000 e de 10.000 pessoas, né, é isso que o investidor espera, né, e é isso que cada founder também espera dentro da sua jornada aí, né.
Sim, com certeza, Feijó. E eu acho que toda essa construção do empreendedor, né, ela é uma jornada mesmo, né? E aí o próprio founder, como a gente se conheceu lá, enfim, todo ele foi essa jornada que vai fazendo a gente entender que você tem que se adaptar a todos esses conceitos novos, porque, querendo ou não, sair de uma empresa e é o seu caso, né, de anos como executivo, para depois sair para investir mesmo nesse mundo de empreendedorismo, até com uma aceleração ainda aceleradora. Então, é uma mudança grande, já tem um monte de termos diferentes, que a gente, quando você ouve pela primeira vez, fica boiando, não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então, é um processo mesmo de crescimento. E aí, isso até já vou emendar aqui, porque você é muito responsável por isso também, Feijó. Sensacional aqui, nosso mentor desde sempre, aí, desde o dia 1 aí da Smart Menu, já sempre dando 1000 conselhos aí pra gente, dando uns direcionais aí pra gente, porque você já tem essa, querendo ou não, você já teve, é impossível dizer que não agregou você ter tido como executivo e depois você mudou para startup falando, não, agora é outro mundo. Não, beleza, é outro mundo, mas toda a sua experiência como executivo e você já estava nesse ramo também, então foi um crescimento que a gente teve junto com a sua mentoria também, que foi sensacional, assim. E aí depois do founder acabar, o principal mentor que ficou é o Feijó, então é um legado aí que ficou pra gente, pra Smart Menu aí, sensacional. Com certeza. Cara, fico lisonjeado, né, de falar isso. Eu acho que o propósito também é um pouco desse, mas assim, eu também tenho que fazer uma devolutiva, né? Assim, eu fui muito acolhido pelo ecossistema, né? Fiz carreira executiva, realmente foram vários anos, né, aprendendo dentro do mercado corporativo. Com 36 anos de idade, bati o botão, falei, preciso empreender, quero viver isso, né? Eu acho que assim, que eu sou uma das últimas gerações, talvez, que tenha feito jornada, fiz uma carreira muito rápida. Fui aprender como é que fui bater cabeça, errar também, né? Acho que como a vida de qualquer empreendedor, aprender a ralar o joelho e se levantar rapidamente, né? Mas a consultoria também, né? Foi um período muito, muito rico, né? Que permite com que a gente, né, também trabalhe um pouco essa questão da resiliência e do aprendizado. Quando eu coloquei o pé no ecossistema, né, que começo a conhecer gente como vocês, quer ou quer não, a diferença de idade é um pensamento diferente, é um jargão diferente, é um outro modelo de fazer negócio. E assim, se você não estiver pronto, né, para poder se inserir nesse contexto, você vai ficar dizendo, no meu tempo fazia assim ou assado. Mas o mais bacana é o acolhimento que o ecossistema me trouxe. Eu sou muito grato, né, a todos vocês. Meu círculo de amizades mudou muito, né? Se hoje eu estou fazendo negócios, né, em cima disso, é porque eu também sou muito grato a vocês todos, né, e ao founder, né, ao Pedro, ao Azarite, ao Rubinho, ao Érico, né, que foram pessoas que realmente acolheram e permitiram que a gente conseguisse desenvolver um trabalho de aprendizado, de conexão através do programa do founder lá. Muito obrigado também, Júlio, pela sua fala aí. Não, com certeza. E é muito legal ver que a WeGo está evoluindo, que você está evoluindo. A gente olha para a gente há 6 meses, há 8 meses, vê o que a gente sabia, o tanto de coisa que a gente nem sabia, que a gente não sabia, o quanto a gente evoluiu, mas ao mesmo tempo você olha para o lado e vê que as pessoas que também estavam com você há 8 meses também evoluíram muito. Isso é sensacional. Então, continua fazendo esse excelente trabalho que você está fazendo. Cara, é muito louco isso, né? Porque assim, quando na verdade eu sempre conto essa história, né? E acho que essa história é um marco na minha vida, porque quando eu tive a primeira experiência, né, de entrar numa aceleradora, né? Foi na WIMI, em Campinas, que eu fui para um evento lá, eu não tinha uma noção. E a gente que é consultor de gestão, consultor de negócio, você vive com uma máquina radiográfica, né, nos seus olhos. O tempo todo você está olhando, né, que tipo de negócio é esse, como é que isso aqui monetiza, isso aqui dá dinheiro, não dá, isso aqui está organizado, tá? A gente é muito chato com essa coisa, né? Consultor é meio chato. E aí eu olhava para aquele negócio tudo colorido, cerveja que você podia pegar na geladeira, a gente conversando, uma meninada lá, mas caramba, que jangas é essa? Que coisa é essa? E na networking ali, eu conversava com um rapaz de uns 25 anos, eu falei, cara, que é isso aqui, né? E aí ele vira e fala assim, pô, isso aqui é uma aceleradora, tipo assim, coisa mais óbvia do mundo. E eu, claro, agora eu entendi, né? Falei, cara, eu preciso voltar para minha casa e fazer uma lição, né? Porque eu não sei o que é isso. Mas, curiosamente, foi naquele instante, né, que eu comecei a entender isso e eu comecei a me colocar na seguinte situação. Eu não sei exatamente onde essa galera vai estar,
Mas eu sei que daqui a 5 anos eu vou estar onde eles estiverem. E se eu não me adaptar, quem vai ficar para trás sou eu. Então, sou muito grato, eu acho muito rico. E a oportunidade da gente estar fazendo coisas como a gente está fazendo, né? Quer dizer, da gente poder ter rodado programas de aceleração junto, poder ter oportunidade de rodar Startup Weekend junto, da gente trocar essas mentorias, trocar essas experiências. E a live que a gente está fazendo hoje, inclusive, aqui, né? Quando a gente vê o desenvolvimento de uma jornada, de um experimento que é igual que vocês passaram, eu só tenho a agradecer, eu sou orgulhoso pra caramba de ser amigo de vocês aí, que a gente possa tocar isso muito tempo junto ainda, não só 5 anos. Pô, com certeza, Feijó, bom demais, cara, de verdade. E olha só, que legal, a Simone aqui, ó, falando. Muito obrigado, Simone. E, cara, a gente já está aqui, né, com 1 hora de live, esse papo super bom, e a gente sabe que se a gente continuar, a gente vira a noite, né, não é 1, 2 vezes que a gente já virou a noite trocando ideia aí. E a gente está com uma audiência super bacana, muito obrigado a todas as pessoas, nem tudo a gente consegue, a gente vai administrando um pouquinho aqui, mas gratidão a todas as pessoas que estão participando com a gente. Eu espero que a gente esteja conseguindo trazer, né, um conteúdo relevante para as pessoas que têm participado aqui da live. A gente tem procurado trazer histórias bacanas como as de vocês. Semana passada a gente estava com a Renata do Cubo aqui, trouxe uma experiência fantástica para a gente aqui também. E assim, semana que vem a gente vai ter o presidente da Thompson aqui, se tudo der certo, o Ronaldo, né, que é uma consultoria de gestão fortíssima também, que vem falar de transformação digital aqui junto com a gente. Então, a gente vai aí agradecendo aí a participação, que senão a gente não sai aqui. Ó, Tamires, obrigado, Tamires, o Edson, obrigado, parabéns, show de bola. Estamos juntos, sempre tem umas perguntas aqui. O Pedro, obrigado, Pedro, show de bola, orgulho de vocês também, bacana. Galera, com certeza, o pessoal que já morou com a gente, que é amigo nosso longa data, veio aí dar uma prestigiada. Obrigado, pessoal. Agradecer também o pessoal que ajudou a gente na parte de tecnologia no Sankaton. O Pocotó que comentou aí, o Vitor desenvolveu um negócio em coisa de 3 dias, que foi genial. Ele está sempre uma pessoa muito, 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 muito inteligente, que a gente tem muito orgulho de que ele está ajudando a gente agora. E agradecer também a Simone. Obrigado por ver a live, comentar tudo aí. E toda essa experiência está sendo muito precisamos trazer a Simone aqui um dia, né? Não sei se ela está ouvindo aí, mas precisamos trazer ela aqui um dia para vir contar um pouco para a gente, né, como é que a Galúnio também vai se posicionar aí, como é que vamos fazer aí os próximos papos aí. Guilherme, obrigado, Guilherme. Guilherme, parceiraço também, né? Outro grande parceiro de FAO. E que está com a gente também na WeGo, né, com a plataforma de mentorias online dele, é um grande parceiro, está com a gente também na Unimax, e recomendo a todos aí, independente de estarem ou não no ecossistema, né, que conheçam a expertise, né, e que possam fazer uso das mentorias, aí, uma vez que mentoria é uma das grandes ferramentas de desenvolvimento aí. Legal? Galera, vamos ficando por aqui. Eu ainda vou dar uma palhinha com o pessoal da Unimax, né? O Vosgrau me convidou para poder falar um pouquinho na sala de aula com eles lá. Cara, grato demais, super delícia ter vocês aqui. Espero que essa coisa passe rápido para a gente poder estar junto pessoalmente aí o mais rápido possível. Valeu, e para quem está nos ouvindo aí, né, que está conhecendo, chegando agora ou daqui a pouco, ou que conhece, pode seguir nas redes sociais aí também, né? Ou entrar no nosso grupo de WhatsApp, lá a gente compartilha conteúdos diários ligados à inovação e empreendedorismo, é bit.ly/wegovip. Através desse canal, a gente consegue se comunicar e conhecer outros conteúdos, conhecer os nossos programas e como que a gente interage com o mercado aí. Galera, obrigado para vocês, show de bola, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima semana. Obrigado, audiência. Até mais. Obrigado, Feijó. Obrigado. Tchau. Tchau.